Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma sessão mensal do Grupo de Interesse Especial em Educação e Saúde Digital, que é coordenado pelo professor Luiz Roberto de Oliveira, da Universidade Federal do Ceará e do TEDS, e por mim, Renato Sabatini, professor adjunto de Informática e Saúde e Telesaúde da Faculdade da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, entre outras, tá? Então, muito prazer estar vocês aqui mais uma terça-feira, e nós vamos ter a nossa terceira apresentação do ano com o professor Dr. Paulo Marcondes Carvalho Júnior, que é um grande veterano dessa área de educação médica, e eu tenho o prazer assim, de fazer uma breve introdução, porque eu não poderia deixar fazer, porque eu fui mentor da carreira dele, né? O Paulo me procurou logo depois de se formar como médico na Universidade de Mogi das Cruzes, e ele veio me procurar porque queria fazer tecnologia informática em saúde, como a gente chamava. Naquela época eu coordenava, tinha fundado o Núcleo de Informática Biomédica na Unicamp, então ele veio trabalhar comigo. Ele fez o mestrado e o doutorado em engenharia biomédica, olha que coragem, Paulo? Na escola de engenharia elétrica e ciência da computação da Unicamp, e depois ele foi contratado pela FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília, onde ele foi um grande pioneiro do PBL, né? Vocês sabem que a Marília foi uma das grandes as faculdades que teve a primeira a adotar, junto com Londrina, a metodologia do PBL, e a tese dele, doutorado, foi brilhante porque ele introduziu o ensino da informática em saúde usando a metodologia do PBL, o que se encaixou muito bem para esse tipo de ensino, evidentemente, porque é um ensino que se presta bem à resolução de problemas, né, Paulo? Fora muitas outras coisas que ele fez, ele acabou sendo vice-coordenador também do Núcleo de Informática Biomédica, e depois a carreira dele se encaminhou muito para a área de educação médica. Então, ele fez cursos nessa área no exterior, nos Estados Unidos, fez um novo mestrado, um outro mestrado também, e chegou agora a um ponto em que ele tem o próprio instituto dele, né? O Instituto Educater, que é dedicado à educação das profissões de saúde, utilizando toda essa extensa experiência de muitas décadas que o Paulo tem. Ele parece ser muito jovem, mas ele está aí no pedaço faz bastante tempo, tem muita quilometragem, né, Paulo? E ainda tem muito gás para dar nessa área, que é extremamente interessante. O Paulo, entre outras coisas, ele foi o fundador e o primeiro coordenador do Grupo de Trabalho de Educação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que mais tarde virou uma diretoria de educação, que fui eu que fundei, e existe até hoje, muito ativa, por sinal, né? Então, aqui ele tem também um histórico associativo, e a gente espera contar com a colaboração do Paulo nessa nossa atividade do Grupo de Interesse de Educação e Saúde Digital, porque é uma coisa que nós estamos precisando muito. Então, eu gostaria de passar, em primeiro lugar, agradecer ao Paulo pelo tempo, Paulo, de você estar aqui nos brindando com essa palestra. Nós já estamos com 42 pessoas, mostrando o enorme interesse que a gente tem hoje nessa área, e depois eu passo umas dicas para vocês de como a gente está se organizando, mas estamos aqui ansiosos para assistir a sua palestra sobre a famosa mudança curricular necessária para a graduação na área de saúde e como que a saúde digital pode se encaixar nisso, que é o tema do que nós vamos falar aqui. Muito obrigado novamente, a palavra é sua. Bom, eu que agradeço. Só uma pequena correção, Sabatini. Eu me formei em Taubaté. Eu sou de Mogi das Cruzes, mas acabei me formando em Taubaté. Ah, tá bom, ok. É um detalhe menor. Porque alguns quilômetros de distância. Obrigado pela apresentação. É bom estar com vocês aqui de novo, né? Trabalhar junto com vocês sempre é um prazer, desafiador, né? Com as novas ideias. E eu vou tentar trabalhar um pouquinho isso hoje. Talvez eu não responda todas as perguntas que você levantou, que você colocou aí, e me coloco já à disposição para ir respondendo no chat as coisas que aparecerem, as questões que aparecerem, e, obviamente, vamos deixar aí um tempo ao final. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje muitos de vocês já me viram falar várias vezes sobre essas coisas, mas como eu vou falar de futurologia, né, eu fiz isso também no CIB de Educação Médica, e eu peço aí ajuda
divinatória, né, o oráculo dos orixás, para tentar melhorar essa minha visão de futuro, porque a gente está precisando aí se antecipar melhor para as novas coisas, para essa nova sociedade que a gente está vivendo. E como olhar na bola de cristal o futuro não é uma coisa muito fácil, eu vou tentar deixar ela mais cristalina possível. E vou tentar passar um pouquinho dessa minha experiência, muito das minhas reflexões e muito do que eu estou vivendo nesse momento de vida, muito do que eu estou vendo acontecer, né, e muito feliz do que está acontecendo, inclusive porque a gente tem se preparado para isso. Mas, como eu trabalho, como o Sabatini acabou de dizer, há bastante tempo, quase 30 anos com método ativo, de verdade, né? Método ativo raiz, como a gente fala hoje, eu vou começar problematizando. Eu vou começar a minha apresentação com uma pergunta problematizadora, que é essa que está aí na tela. Acho que vocês todos estão vendo a tela, mas vou falar, né, para ajudar. Então, por que mudar se nós estamos ganhando o jogo? A gente sempre pergunta, ou esta é uma questão que eu sempre ouço dos professores. O curso de medicina, o curso de enfermagem, o curso de fisioterapia, o curso de odonto, nutrição, seja ele qual for da área da saúde, está formando ótimos profissionais. O meu curso, né, está formando ótimos profissionais. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que pensar diferente? E essa realidade, esse é o primeiro ponto que a gente precisa repensar. E aí eu vou fazer uma análise a partir do modelo desse médico, se não me engano, armênio, que é o Donabedian, que fala ou pensa a questão da qualidade na área da saúde com três pontos principais. Processos, a estrutura que dá suporte a esses processos e os resultados alcançados. E o Donabedian, ele vai trabalhar com 7 pilares, né? Os 7 pilares conhecidos como 7 pilares da qualidade, e a gente precisa pensar, primeiro, né, a questão que eu coloco para vocês é assim, nós estamos realmente ganhando esse jogo? Nós estamos realmente trabalhando com a máxima qualidade possível na formação dos profissionais de saúde? Sim, verdade. Eu tenho uma aposta, e eu tenho visto, e eu tenho transitado pelo Brasil e pelo mundo, né? Tenho um trânsito internacional, participo de eventos internacionais, sociedades, e eu chuto que a resposta é não. Então, pensando na eficácia, na eficiência, na efetividade, na otimização, na aceitabilidade, na legitimidade e na equidade. Então, a eficácia vai olhar se eu estou atingindo os meus objetivos, a eficiência vai olhar se o meu custo-benefício está adequado, a efetividade vai olhar o meu resultado, será que o meu processo e a minha estrutura está gerando aquele resultado que eu desejo. A otimização é fazer o meu melhor, né, sem perdas. Eu estou perdendo, eu estou gastando a mais do que eu precisava. Né? A aceitabilidade para indivíduos e para membros da comunidade, para grupos sociais. A legitimidade é para a sociedade como um todo, né? E a equidade, ele olha a justiça na distribuição. Se eu olhar para o cenário, eu diria que não. Nós não estamos ganhando esse jogo. Nós não estamos eficazes. Nós não estamos eficientes. Nós não estamos efetivos. Nós não estamos trabalhando no nosso ótimo. Nós não estamos fazendo coisas aceitáveis. Nós não temos a legitimidade da sociedade como um todo e falta equidade. Então, nós não estamos fazendo o nosso melhor. A gente pode estar dentro de uma bolha,
uma bolha que tem uma insensibilidade para o que está fora dessa bolha, mas nós não estamos fazendo o nosso melhor. Existem várias aí formas de mostrar isso, e eu vou primeiro olhar para um aspecto muito importante, que é a questão da pandemia. A pandemia mudou esse cenário. A pandemia fez muita gente olhar diferente para a sociedade, para as suas necessidades. Eu estou dando aula aqui com uma camisa jeans, estou descalço. Estou de meia, na verdade, porque está um pouco frio aqui em São Paulo. Aliás, eu estou em São Paulo. Eu sei que a Célia está em São Luís, do Maranhão, o Luiz Roberto está em Fortaleza, no Ceará, o Sabatini na Unicamp, o Diniz está em Natal, e todas as outras pessoas que estão na sala estão em algum lugar diferente, e essa reunião não seria possível sem esse cenário de pandemia para muita gente, porque foi a primeira vez que essas pessoas foram para o digital, foram para as reuniões remotas, muita gente fez a primeira compra pela internet agora, nessa pandemia, né? Muita gente olhou e está olhando o mundo diferente. A gente tem aí o CFM, o Conselho Federal de Medicina, aceitando a telemedicina, que era uma coisa inaceitável, era um monstro, era que nem um religioso, fortemente religioso, abraçar o demônio, né? O CFM aceitar a telemedicina era essa visão que eu tinha, pelo menos. Então, nós mudamos os valores pessoais, nós mudamos a nossa casa, agora eu tenho que ter na minha casa um estúdio de TV, né? Eu tenho tripé, eu comprei tripé, comprei iluminação, estou usando câmeras diferentes, aprendi a fazer muita coisa, mesmo a gente que trabalha com informática em saúde já há muitos anos, nós aprendemos e estamos aprendendo a usar muita coisa. A gente passou a dar importância, né, para os nossos núcleos familiares, para quem a gente ama, perdemos, infelizmente, muita gente, né, nesse caminho, nós mudamos a forma de trabalho, nós mudamos o nosso foco do que é qualidade de vida. Antes eu queria morar perto do trabalho, hoje eu quero ter a minha casa bem montada, eu quero ter uma infraestrutura adequada, mas a gente ainda tem o burnout, a gente ainda tem aí uma série de coisas acontecendo, uma série de mudanças ainda que nós não entendemos direito. Nós estamos ainda começando a entender essas mudanças. Mas um ponto principal nessa mudança, e que isso vai ser cada vez mais importante, é a questão do bem-estar. A questão do bem-estar passa a ser uma necessidade real, uma necessidade individual, uma necessidade coletiva. Mas somente além, ou melhor dizendo, né, para além do corpo, nós temos a necessidade da mente. Muita gente começou a fazer terapia, inclusive pela internet, né, a partir de agora. A partir da pandemia, muita gente descobriu esta forma de tratamento, esta necessidade desse bem-estar. Nós passamos a olhar as coisas de outra forma e passamos a mudar o nosso investimento, a forma como a gente investe o nosso tempo, os nossos recursos, a forma como eu olho o que eu quero da vida, o meu pragmatismo da minha vida. Né? Eu vou guardar dinheiro para um futuro que talvez eu não tenha, ou eu vou querer gastar esse dinheiro agora, eu vou querer mais rapidamente atingir os meus planos, o meu tempo de espera parece que está mudando, a minha paciência parece que está mudando. Hoje eu fiz uma postagem sobre isso no Instagram. Eu gosto de discutir essas coisas e aproveitei a apresentação de hoje para começar a discutir com os meus seguidores. Aliás, eu convido você a seguir e continuar essa conversa lá depois. Então, a gente já faz um outro movimento
de conexão, de conectividade através das redes sociais. Não é só mais uma palestra, não é só mais uma apresentação, né, que a gente está fazendo. A gente tem aí a criação de comunidades de prática. E esse momento da pandemia, esses 2 anos que a gente viveu, foram anos de aceleração de mudanças. Ontem eu assisti uma apresentação, que, aliás, foi aí em Fortaleza, Luiz Roberto, tem um cara que eu sigo na internet, muito bom, da área de marketing digital, está fazendo um evento aí de 3 dias em Fortaleza e está passando pela internet. Tinha um salão cheio, eu acho que foi no centro de convenções, me parecia o centro de convenções, estava lotado, e tinha mais 10 mil pessoas assistindo na hora que eu olhei. Né? E ele falou isso, ele falou que a sensação que ele tem é que foram pelo menos 7 anos de avanço nesses últimos 2 anos. Demos um salto nas mudanças, na forma de trabalhar com a conexão, né, na forma da educação híbrida, na questão do olhar para a sustentabilidade. A gente não aceita mais determinados desperdícios, inclusive desperdício de tempo, desperdício de combustível, tempo que eu levo para ir ao trabalho, né? Tem gente que gasta aí 2 horas para ir ao trabalho e, portanto, passava a morar perto, pagava mais caro, agora pode pagar mais barato, morar mais longe, não ir. Eu tenho um sobrinho que vai 2 vezes por semana no escritório, ou vai quando tem reunião, ou não vai nunca. Tem gente que não vai nunca, ou vai raramente. Passamos a olhar mais a nossa responsabilidade social, olhar um pouquinho mais para os outros que estão à nossa volta, para quem não tem a mesma sorte que a gente de ter acesso aos recursos, de ter acesso às questões. Estamos pensando um pouco mais nos outros. Isso não, obviamente, infelizmente, não é todo mundo, mas nós estamos, na bolha que eu vivo, nas pessoas que eu tenho relação, tem muito mais gente prestando atenção nisso. Né? O consumo, menos é mais. Para que eu vou trocar de carro a todo ano? Né? Eu nunca fiz isso, mas eu conheço até gente que fazia, a cada 2 anos, ou comprar telefones novos o tempo todo, ou gastar com muita coisa e deixar as minhas necessidades, deixar, né, as coisas que eu realmente preciso de lado. Então, a gente prestou atenção que eu preciso de menos coisas para viver. Eu preciso de menos roupas, eu preciso de gastar, eu posso gastar menos com uma série de coisas e posso gastar mais com outras coisas. Então, essa mudança a gente não conhece totalmente, mas ela está se desenhando já há muito tempo. E aí eu trago um artigo, né, de 2010, foi publicado na revista Lancet, The Lancet, está aqui o DOI dela, e ela fala o resultado de uma comissão que foi montada, uma comissão independente, com 20 representantes de vários lugares do mundo, de vários setores acadêmicos ou empresariais, e essa comissão olhou para o ensino de saúde, para a educação em saúde para o século XXI, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, essa questão da sociedade que nós temos hoje, que é diferente do que a gente tinha no passado. Eu tenho várias apresentações. Em março, a gente fez uma apresentação para o COBEM, que está lá no meu canal do YouTube, está no da ABEM também, mas tem uma cópia no meu canal do YouTube. Se você quiser ver, é só entrar lá, é Educação em Saúde, o canal, tem algumas coisas que a gente tem produzido. E coloquei em inglês aqui a visão resultante que esse grupo chegou após o trabalho deles, né, que eu achei muito interessante. Então, eu não quis traduzir para dar realmente o impacto que eu tive quando eu li, né? Que todos os profissionais de saúde, em todos os países,
devem ser educados para mobilizar conhecimento e se engajar no raciocínio crítico e na conduta ética, para que eles sejam competentes para participar nos sistemas de saúde centrados nos pacientes e na população, como membros responsíveis localmente, que deem respostas localmente, mas conectado com times globais. Então, o impacto dessa visão, nós ainda temos uma certa dificuldade em entendê-la. Em 2010, ela ainda estava um pouco longe da nossa realidade. Mas quem passou pela pandemia começa a entender, né, a questão dos times globais. Vou começar do final. A pandemia mostrou essa necessidade de agir em times globais. A gente teve aí vários times globais trabalhando em conjunto, tanto que a gente teve esse avanço enorme em vacina, em tratamento, em resolutividade do sistema de saúde, né? Agindo localmente, mas pensando globalmente, participando de uma forma ética, com uma conduta ética. Por exemplo, a questão da vacina ser distribuída gratuitamente pelo SUS no Brasil foi uma questão ética, de respeito à diversidade, porque senão se eu colocasse no sistema privado, quem tinha dinheiro pagava, passava na frente. Mas a gente organizou de uma forma que respeitou todo mundo, que respeitou a diversidade, que respeitou as necessidades, né? Quem precisava mais, quem tinha mais idade, quem tinha mais risco. Não foi o dinheiro que mandou. Então, uma questão ética, né? Uma questão de raciocínio crítico, né? De usar o conhecimento que a gente tem, né? De uma forma global. Nós não temos ainda no Brasil muito essa visão, mas se eu começar a pensar que as escolas, as universidades, elas têm ações na Bolsa de Valores, alguns grandes grupos têm ações nas bolsas de valores internacionais, alguns grandes grupos podem ter suas ações sendo de propriedade de estrangeiros, de outras universidades. A gente tem lugares no mundo onde as universidades estão saindo dos grandes centros, dos países desenvolvidos, e colocando filiais nos outros países, seja para formar nesses outros países, seja para achar novos mercados. Então, esse movimento nós vamos sentir cada vez mais. Aliás, eu poderia fazer uma faculdade, eu fiz, né, de uma forma presencial, mestrado, fiz o Farmer lá nos Estados Unidos, é um programa de desenvolvimento, de aprimoramento profissional, um fellow, uma especialização, mas eu posso hoje fazer à distância. Eu sou professor do Farmer latino-americano, que a sede é no Chile, e o nosso curso foi dado à distância no semestre passado. E esse ano será dado à distância novamente. O Farmer americano é à distância. Então, eu consigo fazer graduação à distância. Eu não preciso mais estar localmente naquelas localidades. Isso aí vai mudar radicalmente. Mas, continuando nesse grupo que fez esse trabalho, são acho que umas 30 páginas, esse artigo é bastante interessante, né? Ele disse que a realização dessa visão vai requerer uma série de reformas instrucionais e institucionais. Então, isso em 2010, 9 anos antes da pandemia. A gente está vendo essa mudança, essa necessidade de mudança agora, e ela será mais forte cada vez mais, né? E eu vou entrar nisso mais para frente.
E essa mudança vai ser guiada por dois grandes conjuntos de resultados, que eles chamaram de aprendizagem transformativa e interdependência na educação. Então, para ver um pouquinho mais isso, né? A aprendizagem transformativa e essa interdependência na educação vão trabalhar em conjunto para que haja uma maior equidade na área da saúde, e essa equidade vai olhar para indivíduos, então ela vai ser centrada no paciente, mas vai ser baseado nas necessidades da população. Então, esse trabalho de aprendizagem transformativa, na visão desses autores, dessa comissão, ela é uma terceira onda de revolução na aprendizagem. A aprendizagem informativa, que eu costumo chamar de ensino GLS, o giz, lousa e saliva, um ensino jesuítico da era medieval, né, a Universidade de Bolonha surgiu em 1080, na época medieval, né, o modelo de universidade que a gente conhece hoje fazia as pessoas decorarem as coisas. Então, a ideia era adquirir conhecimento, porque você não tinha livro, você não tinha internet, você não tinha nada, você saía com o que você guardava na cabeça. Então, era decora, 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 o professor dá aula, dá aula, dá aula, dá aula, né? As lectures, a leitura dos poucos livros que tinham na aula, na época, e a ideia era produzir especialistas. Eu vivi essa segunda onda, que é a aprendizagem formativa. Então, a ideia era socializar os estudantes, ou seja, trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, para produzir valores que vai produzir, né, profissionais. Então, nós vamos trabalhar de uma outra forma, não é um ensino de decorar, é um ensino por competência, basicamente, né, para você produzir profissional que vai trabalhar nas necessidades da população. Maior parte das escolas brasileiras, maior parte das universidades brasileiras ainda está na era medieval jesuítica, está lá no Padre Anchieta. Né? Então, quando a gente pensa, e aí, pensando no ensino disciplinar, teórico, de produzir especialista, eu ainda estou nessa primeira onda aqui. Agora, quando eu penso em competência, trabalhar para as necessidades da sociedade, eu estou nessa segunda onda aqui. Então, a Diretriz Curricular Nacional, ela está pensando ainda nessa segunda onda. Mas o que os caras da Lancet, ou que foram publicados pela Lancet, estão pensando? Numa terceira onda, na produção de agentes de mudança. Então, eu vou desenvolver atributos de liderança. Eu vou transformar a sociedade para chegar naquilo que eu desejo que ela seja. Eu não vou mais aceitar a sociedade, o status quo da sociedade. Eu quero a evolução. Eu quero pensar na evolução. Desculpa. E por isso que a questão da inovação é tão importante. Por isso que a mídia vem martelando na cabeça da gente, inovação, inovação, startup, blá, blá, blá. Por quê? Porque essas pessoas já estão trabalhando para a construção dessa terceira onda aqui, que a gente nem sabe dela na universidade. A gente faz uma pequena ideia dela na universidade. Mas isso aqui já estava escrito em 2010. As propostas, elas são, se eu não me engano, 11 conjuntos de propostas, elas trabalham na questão instrucional, como eu falei, na questão institucional. Como vai mudar a educação? A educação baseada em competências. A educação interprofissional e, mais importante do que isso, a educação transprofissional.
potencializado por tecnologia de informação e comunicação. Então, o ensino mediado por tecnologia não é ensino remoto, o ensino à distância, é o ensino mediado por tecnologia. Esse ensino, ele é primordial. Então, esse SIG aqui, ele vai ser o topo da cadeia alimentar da educação. Ele tem que pensar fora da caixinha. Nós temos, e aí me perdoe uma linguagem figurada, matar o frade jesuíta que está dentro da gente, falando faz, decora. Não, é outra lógica agora. A gente tem que começar a agir localmente, pensar globalmente, trabalhar globalmente. Trabalhar a questão dos recursos educacionais, o que eu tenho, o que eu preciso ter. E novas competências de profissionalismo. Aqui talvez a gente precisasse parar e ter uma palestra só sobre profissionalismo, né? Questão de atitudinal, a questão atitudinal, mas isso vai gerar um novo profissionalismo. Estamos começando a viver uma modificação, e esse cara que está aí em Fortaleza, ele está trabalhando nisso, de novas profissões, novas formas de ensinar, um novo entendimento do que é ensino. E eu estou vendo isso acontecer, e a gente na universidade não está vendo isso acontecer. Nós estamos sentindo os impactos, mas a gente não está entendendo o que está acontecendo. É quando a sensação que eu tenho, eu pensei nisso essa semana, é daquele filme do tsunami, que você está vendo a água do mar, você está lá na beira da praia, você vê a água do mar afastar de você. E você não está entendendo o que vai acontecer. Mas eu vou te falar o que vai acontecer. Vai vir uma onda gigante e vai afogar todo mundo que está ali na beira do mar, achando que está todo mundo tudo bem. Não está tudo bem, e a gente já tem sinais disso, eu vou falar mais para frente. Mas a nível institucional, a gente vai precisar de planejamento conjunto. Essa turma, inclusive, fala de construção de alianças, construção de novos modelos institucionais, de redes de escolas. E a gente está vendo aqui no Brasil isso acontecer nos cursos de medicina. Eu tenho grupos, grandes grupos, que têm muitas escolas de medicina. Então, isso já está acontecendo. Eu vou trabalhar em sistemas acadêmicos, né? Uma academia que não é uma universidade. A gente tem lá a Universidade José da Silva. O cara foi lá, aquele empreendedor foi lá na década de 50, montou um curso, montou 10, virou uma universidade e está lá vivendo a vida dele, formando as pessoas. Aquilo lá está acabando. Ele vai ser comprado por um grande grupo, ele vai desaparecer, ele não tem o mercado, ele não tem uma visão de mercado, e a visão de mercado está mudando, e vai mudar muito rapidamente. Já tem dados que eu vou mostrar daqui a pouco sobre isso, né? E vai ter que ser implantada uma cultura de investigação crítica. Ações de ativação, tem que olhar aqui o horário, né? Ações de ativação, eu vou precisar mexer, mudar a forma de liderança, eu vou precisar aprender a construir líderes, aprender a trabalhar os investimentos na área educacional, olhar aqueles pilares do Dona Bídia, né? O artigo do Lancet não fala isso, mas eu estou trazendo aqui um modelo já para a gente pensar, de pensar esses investimentos, pensar nesses sistemas de acreditação. A gente tem aí uma série de sistemas internacionais de acreditação acontecendo, a gente tem trabalhado junto com isso, tem se assustado com algumas coisas, tem aí uns movimentos estranhos acontecendo, né? Vindo aí alguma forma de entendimento de cima para baixo, dos países ricos em cima dos países pobres. Nós temos muitos países que não têm escolas de medicina, por exemplo, não têm faculdades, enquanto outros países, como o Brasil, a Índia, os Estados Unidos, que têm dezenas, centenas de escolas, né?
Então, você precisa, e não tem equidade na distribuição de profissionais de saúde, está faltando profissionais de enfermagem em vários países do mundo, né? Nós precisamos aí pensar um pouquinho mais nessa distribuição dos recursos humanos a nível global mesmo, né? E pensar nessa aprendizagem global. Quais são as competências globais? Eu vou ter que agir localmente, eu vou ter que ter competência de ação local, mas eu também tenho que ter competência global para eu ter padrões de qualidade globais, né? Com o objetivo de trabalhar a equidade em saúde para o planeta Terra. Esses caras não são loucos. Eles estão trabalhando em sintonia com vários outros movimentos. Existem vários outros movimentos acontecendo. Nós, da revolução da primeira onda, né? Não normalmente da primeira onda, mas o ensino jesuítico, ele teve em 1910, né, o Flexner fazendo o relatório Flexner, que muitas escolas seguem ainda, e muitos professores acham que estão corretos em seguir, que esse é o melhor ensino que eles podem dar para os seus alunos. Essa mesma fundação, a Fundação Carnegie, que pagou o estudo de 1910, fez um outro estudo em 2010, que é esse aqui, né? Educating Physicians, uma chamada para a reforma da escola médica e da residência. Publicou esse documento, tem mais ou menos 300 páginas. A gente tem esse documento, se alguém quiser, pede lá no direct pelo Instagram. O outro artigo também eu posso mandar, se você me pedir lá pelo Instagram, né? Mas esse Educating Physicians coloca, assim como o Flexner colocou o seu ponto de vista em 2010, ele coloca o que eles acham que deve ser o ensino a partir de agora, que tem tudo a ver com o artigo do Lancet, né? Então, eu vou ter que padronizar os resultados de aprendizagem, mas eu vou ter que individualizar esse processo. Então, ele não vai ser mais uma coisa igual para todo mundo. O Paulo entra na faculdade, ele vai ter um ensino, a trilha dele, o caminho dele, desenvolvendo as minhas potencialidades, mas a partir de um ponto de vista global, um ponto de vista, né, geral do que eu preciso para me formar um bom profissional naquela carreira. Eu vou ter que integrar conhecimento com experiência, com o papel profissional e com a responsabilidade da atenção clínica e da sua atenção profissional. Eu vou um pouquinho além, né, da atenção profissional. Eu vou desenvolver hábitos de investigação e de melhoria, inovação, melhoria da qualidade, melhoria do serviço, né, melhoria do que eu faço. E vou trabalhar a questão da formação profissional. De novo, o profissionalismo. Aqui eles estão falando explicitamente do profissionalismo. Que escola da área da saúde trabalha profissionalismo, trabalha atitude? Muito poucas da segunda onda. Só que o trabalho desse novo profissionalismo para a terceira onda é diferente. Eu vou ter que ter ações diferentes como profissional. E vou ter que ter uma atitude diferente. Então, eu vou precisar pensar em resultados educacionais que vão ser essenciais para esse processo de mudança. Vou ter que pensar um currículo, um conteúdo curricular essencial, e aí eu vou ter que tirar toda aquela baboseira que está nos livros, está na internet. Eu vou precisar aprender a pensar, eu vou precisar aprender a ter senso crítico, a encontrar resposta. Primeiro, eu vou ter que aprender a fazer boas perguntas. E vou ter que parar de decorar aqueles livros gigantes, né? Para que eu fico decorando todos os forames do cérebro, da base do crânio, do osso, se eu não vou usar isso? Quanto tempo da minha vida, do Paulo, foi gasto para decorar aquilo lá? E quantas vezes eu usei aquilo? Nenhuma na minha vida profissional. Então, esse tempo
ele vai... E as pessoas, os adolescentes, os jovens, não querem mais gastar isso. Não querem mais investir pacientemente o que a minha geração e as anteriores investiam. Até porque eles vão sair da faculdade e estão ferrados. Não tem emprego. E aí ele vai ter que lutar um outro jogo que ele não foi ensinado na faculdade. Quanto tempo, quanto dinheiro, 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos ele gastou para sair desempregado, para sair sem saber o que fazer. Entrar num local de trabalho, ele não faz ideia do que tem que fazer ali. Ele não foi apresentado aquela tecnologia, ele não foi apresentado aquelas competências profissionais durante a graduação, e ele aprendeu um monte de coisa, ele decorou um monte de coisa que ele não precisa. Então, esse ensino, esse conteúdo curricular essencial, nós vamos ter que repensar mesmo. Isso foi escrito em 2010. Uso eficiente do tempo, né? A espiral de aprendizagem transdisciplinar. Não tem mais o ensino unidisciplinar, como a gente conhece. O papel do docente nesse modelo de aprendizagem, ele vai mudar, ele mudou. A questão das competências, uma avaliação padronizada, a gente conhece na medicina as EPAs, né? A questão da avaliação do processo, avaliação formativa, uma avaliação para a aprendizagem, não uma avaliação da aprendizagem. Tem toda uma tecnologia envolvida nisso. E um compromisso forte com a excelência. Então, isso tudo tem a ver que nós estamos trabalhando há algum tempo, que é chamado das competências para o século XXI. Né? Então, são competências essenciais, competências para o trabalho individual, para o trabalho em equipe, né? E que nós vamos precisar desenvolver isso nos alunos, para além da simples questão tecnológica. E não é aluno só de graduação, é aluno todos os níveis, desde a pré-escolar até os níveis mais altos. E as mudanças, então, já indo para as mudanças, e eu queria deixar tempo para a gente discutir, né? Mas as mudanças, eu vejo algumas tendências de mudanças. Eu antevejo algumas tendências. A primeira é a eutagogia, o uso intensivo da tecnologia, o ensino por competências e o pragmatismo no ensino. Está ali no artigo da Lancet, está ali no artigo, no relatório da Carnegie. Né? Eutagogia, aprendizagem autodirecionada em que o aluno é gestor e programador do seu processo de aprendizagem. Ele vai, através do autodidatismo, da autodisciplina, auto-organização, aprender com a ajuda dos professores, com o professor como modelo, com o professor como tutor desse processo. Mas a trajetória do aluno é como se eu aprendesse as coisas, para a gente aí entender um pouquinho, através dos canais do YouTube. Né? E o que eu estou observando já, uma ponta do novelo, e eu vou mostrar os dados. Eu estou observando um declínio dos cursos superiores, um aumento dos cursos livres, e uma necessidade de modificação, que é o que eu estou trabalhando hoje, eu estou defendendo a minha visão no Instituto. Montei um instituto, montamos eu e a Valéria, minha esposa, para trabalhar essas questões de tanto que a gente acredita nelas e de tanto que eu vejo pouca gente trabalhar nesse tema, né, que eu estou chamando de formação do professor do século XXI. Nós temos que fazer o desenvolvimento docente desse professor. Então, aqui, dados do Censo de Educação Superior de 2020, então, praticamente pré-pandemia ainda, com pouco efeito da pandemia, teve uma queda de 15%, quase 16% no número de matriculados nos cursos presenciais. Enquanto isso, houve um aumento de 26% nos cursos de educação à distância. Então, aquela besteira que as pessoas falam
de que não se aprende num curso à distância, não cola mais nos jovens. Não é por dinheiro. A gente aprende pela internet. A gente vai sair daqui com alguma coisa hoje. Vocês estão aqui por alguma coisa. Vocês já vieram aqui procurando alguma coisa. Então, isso a gente está vendo já acontecer. Talvez a gente não esteja sacando direito, né? Houve um aumento de 428% desde 2010 nos cursos de EAD, enquanto que nos cursos presenciais houve uma queda de 14%. Então, o número de matrículas, e aqui eu estou falando de graduação em geral. Agora, vamos falar da sociedade. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Queria apresentar vocês ao João Pacheco. Quem assistiu a minha apresentação de março já conhece o João Pacheco. O João Pacheco, ele é um cara mega feliz porque ele tem uma coleção de 8.000 LPs. Né? Provavelmente é o cara que tem mais LP do Brasil. Bacana o João Pacheco. Eu sou da geração que comprava LP. Às vezes a gente gostava de um conjunto, eu fiz até isso. Gostava de um conjunto, saiu um LP novo, eu fui lá e comprei. Quase que sem ouvir, porque eu gostava muito das músicas daquele conjunto. Só que aquele ano, aquele LP não foi um bom LP. Né? Eu ouvi um pedaço, achei que estava legal, comprei, porcaria. Mas eu tinha que comprar para poder ouvir, tinha que levar para casa para poder ouvir. Né? Tinha uma indústria bilionária que mandava nos artistas. Mandava o artista trocar de nome. É só assistir o Massacre, que foi a vida do... Só para pegar os filmes mais novos, né? Do Queen, do... Nossa, tem aí ó, vários... Elton John, obrigado, Valéria. Do Elton John, que estão aí recentes, né? Vários massacres, né? Que aconteceram com os artistas. Pega aí as cantoras de jazz americanas, né? As drogas, aquela vida, aquele roubo. Vários deles morreram pobres, né? Desapareceram, etc. Mas essa indústria aqui mandava e desmandava. Até que apareceu a Apple, não está nem aqui. Até já saiu, né? Mas apareceram, vocês conhecem. Eu tenho o Deezer de graça. Né? A TIM, que é a minha operadora, dá de graça o Deezer. Eu tenho músicas que eu nem sabia de artistas que eu nunca tive contato, que eu entro lá e ponho para ouvir. Tem um sistema até que pega o que eu gostei e repete, né, coisas parecidas com o que eu gostei. Tem o Spotify. Dizem que todas as músicas do mundo estão nesses sistemas. Né? Você consegue ouvir aí qualquer música. Pagando, eu não sei quanto está uma assinatura do Spotify, mas eu acho que é uns R$30 por mês, alguma coisa assim. No meu caso, vem junto com a assinatura da TIM. Ela dá de graça, na verdade, ninguém dá nada de graça, né? Então, estou pagando junto com a minha assinatura da TIM o Deezer, e eu tenho acesso aos cantores e ouço e faço as minhas playlists. Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso na adolescência de vocês, pegar os LPs, emprestar LP de amigo e gravar fita cassete na sequência que você gostava de ouvir, até para levar a menina para sair quando o seu pai emprestava o carro, e quando o pai dela deixava ela andar de carro com o menino, né? Mas você punha a música no carro para ouvir na sequência que você queria. Eu passava dias da semana para fazer uma fita na sequência que eu queria, emprestando os discos, etc. Hoje está na ponta da mão. E os João Pacheco da vida, que são os nossos donos de universidade, os nossos professores, não estão vendo esse mercado aqui que eu apresento para vocês. Aqui está a
a maior empresa desse mercado brasileiro, tem dezenas de outras empresas. Essa empresa é brasileira, são, se eu não me engano, 3 donos brasileiros de Minas Gerais. Só que a empresa agora, a sede da empresa é na Holanda, né? Porque ela está presente em, sei lá, mais de 100 países. Ela vende cursos em mais de 100 países. Os cursos do Instituto Educator são dados neles. Só para vocês terem uma ideia do mercado, do tamanho desse mercado, chamado de unicórnio, em março do ano passado, eles receberam um aporte de 735 milhões de reais dos bancos, de empresas de investimento. Quem é que põe 735 milhões no soft house? Conhece esse termo? Soft house, uma empresa que faz software. Por quê? Porque eles geraram $1 bilhão em vendas em 185 países. O meu curso é em português, mas se eu fizer o curso em inglês, eu posso vender para o mundo inteiro, a partir daqui, desse computador que vocês estão vivendo agora. Com esse equipamento caríssimo que está na minha frente, que chama-se celular. Eu tenho um computador, um celular, e eu ponho uma conta nessa empresa e eu vendo o curso. Esse cara que está em Fortaleza, os alunos dele, esse ano, fizeram $1 bilhão vendendo curso, vendendo produtos pela internet, em várias empresas desse tipo da Hotmart. Você acha que o teu aluno de graduação prefere fazer 5 anos com você ou 30 horas de curso comigo ou com qualquer um desses caras que estão lá e aprender uma profissão pagando R$ 197 por mês ou pagando 6 parcelas de R$ 197 ou R$ 79,90 ou 34. O que você acha que ele prefere? Sabe por que está caindo a matrícula? Vai cair mais. Eu garanto. Porque ele vai sair da graduação sem emprego. E daqui ele sai com emprego. Aí, o professor do século XXI, no nosso ponto de vista, ele trabalha nesses 3 pilares também. Na questão da sua adaptabilidade, ele conhece a realidade que ele vive, conhece a sociedade, conhece as necessidades da população, dos indivíduos, dos estudantes, ele conhece a tecnologia, ele conhece os métodos de ensino e ele é capaz de articular isso aqui de uma forma adequada, né? Pensando lá no Bauman, fala da liquidez, né? Do mundo líquido. Então, esse professor do século XXI, ele ainda está sendo estruturado. E eu ainda nem tenho ideia direito de uma outra revolução que está se desenhando aí. Esse aqui de preto, vocês estão vendo o cabelinho branco dele? Esse aqui é o Paulo Avatar, no Decentraland, que é um mundo virtual, que é um metaverso. Hoje eu entrei no metaverso com o meu avatar, Paulinho aqui, dei uma volta para tirar umas fotos. Aqui são as outras pessoas que entraram comigo. Né? Esse aqui é um mundo, um lugar, uma área lá, com o meu computador. Já tem escola médica, já tem universidade brasileira pensando e construindo o seu metaverso. É um universo, um outro universo, onde eu vou misturar a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade palpável que a gente tem. Agora, você imagina isso aqui
nesse caldo de cultura que eu falei agora há pouco. Vai dar nó na cabecinha dos jesuítas. Então é melhor deixar ele de lado logo e passar para a segunda revolução ou talvez já pular para a terceira onda. Entendeu agora por que talvez a gente vai precisar se reinventar mais rápido? O mar, para mim, esses sinais, é assim, o mar começando a se afastar da terra, da praia. Posso estar muito dramático, posso estar muito assustado, mas na minha ideia ele está fazendo isso. E você está pronto para isso? E essa era a minha apresentação. Acho que a gente agora vai discutir. Esse aqui é o meu outro avatar. Eu acho esse mais bonitinho. Esse avatar é do Bitmoji, que eu uso ele no Instagram, no Facebook. Mas ele veio do Snapchat, é outra rede. Né? E o Facebook tem um outro avatar, que é um outro homenzinho. Infelizmente, eu não consigo ainda ter o mesmo avatar nos 3 ou em todos os ambientes. Mas antes de eu acabar, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, dizer que esses slides estão à disposição, e esse aqui é o código QR Code do meu Instagram, né, o Paulo Marcondes, que vocês têm à disposição para me seguir, para colocar as notificações e para conversar, para estender essa conversa. A gente tem 1h30, né, aqui tem algumas referências que a gente fez na apresentação, mas a gente tem 1h30 para conversar apenas, mas a gente tem o resto do dia, dos dias, para conversar lá nas redes sociais. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Paulo, pela provocativa apresentação, cheia de coisas que mostram que sociologicamente a coisa está mudando muito depressa, né? E o que a gente está vendo é que não existe uma atualização. A nossa faculdade de medicina, que são 337 no momento, que é mais faculdade de medicina que a China, a Rússia e os Estados Unidos somadas. Né? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que está acontecendo aqui no Brasil que a gente não sabe qual que é. E você que foi um pioneiro da introdução de metodologias ativas, de PBL, inclusive no ensino da informática, eu queria fazer 2 perguntas para você, tá? Para começar aqui, já tem várias pessoas aqui já colocando algumas reflexões. A primeira é do ponto de vista bem prático, que é o seguinte, eu gostei muito do seu slide número 34, que tem aquele triângulo, que são os fundamentos do novo professor, né? Ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter domínio da tecnologia e ele tem que ter domínio dos métodos de ensino. A minha pergunta é a seguinte, quem está formando esse professor? Para ser professor de medicina, quem está formando? São os nossos mestrados? São os nossos doutorados? É o Instituto Educator. É o Instituto Educator. Tem um aprimoramento profissional e tem uma especialização. Ótimo. Praticamente só. Que bom que você deu essa dica, porque dentro da estrutura universitária hoje, nas grandes universidades, que são as que formam os futuros professores, e você foi um dos que foi formado por uma grande universidade, né, fez mestrado, doutorado pela Unicamp, a gente não vê acontecer isso. O que a gente vê é o mestrado, doutorado tendo um cursinho muito, vou dizer vagabundo, mas um cursinho muito rápido de didática, né? Eles chamam de didática, ou chama metodologia de ensino, não sei o quê, em que normalmente é um ensino assim meio chutado, porque ninguém quer dar, ninguém também quer aprender, mas o cara que está fazendo mestrado, doutorado, ele está, não o profissional, né, o acadêmico, o objetivo dele é ser professor, certo? É ser professor. Então, na verdade, é ser especialista, Sabatini. Ele está ainda na segunda onda, né? Ou na primeira. Ele está na primeira onda, ele quer ser o especialista, ele quer ser o... Desculpa aí o termo, as 60 pessoas que estão na sala, o pica da galáxia na rebimboca da parafuseta do microchip nanotecnológico. Só. Certo. Mas, por exemplo, ele não tem nem o domínio daqueles 3 pilares. Ele não tem um domínio da metodologia do ensino, ele não tem um domínio da tecnologia e ele não tem flexibilidade, porque ele aprende uma tecnologia que você falou muito bem, GLS, né?
giz, lousa e saliva, que é a metodologia que até hoje é praticada em 90% das aulas presenciais no Brasil. E tem até o Dr. Lito, né, que é presidente fundador da Associação Brasileira de Educação à Distância, que ele falou que o grande progresso tecnológico no Brasil é o giz colorido. Esse foi o grande projeto, foi o grande da minha banca de mestrado. Então, ele foi da sua banca de mestrado, exatamente. Então, quer dizer, o progresso da atualização do próprio professor, ele fica aquém, ele é inferior ao do aluno. Né? Você concorda? Hoje tem um aluno que ele está mais bem preparado em tecnologias digitais do que o próprio professor. As escolas hoje, qual é a grande diferença da escola medieval para a escola de hoje? É a cor do quadro, que antes era preto e agora é branco. E algumas ainda é vidro. E agora o aluno tem um livro, pelo menos, né? Que foi a grande revolução, mas que aconteceu há 600 anos atrás. Então, quer dizer, a revolução ainda está para acontecer dentro da educação. Ela está acontecendo na medicina, aconteceu em comércio, aconteceu em finanças, aconteceu em tudo quanto setor, e na medicina ela está se arrastando ainda, em boa parte, pelo tradicionalismo da nossa metodologia de ensino. Mas aqui, antes da segunda pergunta, o comentário que eu queria fazer é o seguinte: a gente está vivendo uma crise na educação de ciência da saúde, que é uma crise provocada pelo progresso do conhecimento. Eu sempre gosto de lembrar que o curso de medicina tem 6 anos de duração desde o século XIII. Tá? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? E com toda a progressão do conhecimento, você continua socando informação em 6 anos, quando você não deveria nem estar tentando fazer informação em 6 anos, como você mostrou muito bem. Você aprender todos os ossos do crânio, e até eu me lembro do meu exame oral de anatomia, que o meu professor pediu para eu falar todos os ossos do crânio. Né? Me deu um crânio na mão, que nem o Hamlet, assim, falou, fala. Eu falei, fala o quê, professor? Fala tudo. É um negócio assim, né, bizarro, né? Você fala assim, não, mas o médico precisa saber o corpo humano. Ele precisa saber, mas ele precisa saber nesse detalhe quanto que ele está perdendo de formação, meta-habilidades, tudo que ele precisa, própria letramento em saúde digital, né, em uso de informática, etc., que ele não tem mais espaço no currículo para colocar essas coisas novas. Nós vamos ter cerca de 10 diferentes novas especialidades médicas no futuro. Nós vamos ter o médico em engenharia tecidual, nós vamos ter o médico em telemedicina, em inteligência artificial, em big data, em uma série de tecnologias que vão interagir, medicina genômica e tal. Qual é a faculdade que está se preocupando em formar esse tipo de profissional do futuro? E o futuro é aqui, cara. O futuro é daqui a 5 anos, tá certo? A gente está vendo a velocidade com que está progredindo. Então, se você não tiver essa base tecnológica do professor, você não vai ter a base tecnológica do aluno, e nós vamos continuar na universidade jesuíta, que eu acho que é o que a maioria quer. Inclusive o aluno, por falta de perspectiva, mesmo ele se revoltando, como você falou, contra a sala de aula, contra o professor explicador de slide, contra o livro estático, contra a falta de ensino para ele do que existe de novo na medicina, mesmo ele se revoltando contra isso, coitado, ele não tem muito poder, né, para mudar essa situação, e o que ele quer é terminar logo a faculdade, ser especialista, como você falou, e partir para ganhar dinheiro. Então, aqui nós estamos vivendo um dilema que é basicamente o progresso gigantesco, super rápido do conhecimento na área da saúde, em todas as áreas, que inviabiliza o ensino como ele é hoje. Você não acha? Não, com certeza tudo isso. Eu estou vendo que o pessoal está fazendo perguntas também na plateia, eu queria responder, mas é isso aí, Sabatini. Eu estou realmente fazendo alguns meses dessa pandemia, gastando a minha inteligência nessa reflexão, e cada vez que eu sento para ler um desses artigos, me aprofundar nessa temática, e olho o que está acontecendo, eu me assusto cada vez mais. A gente já teve a oportunidade de conversar, né? Trocar aí várias mensagens do que a gente está fazendo. Você sempre foi um grande exemplo
no uso dessas novas tecnologias. O programa Farmer, que o Luiz Roberto citou, tem várias pessoas aqui na sala que fizeram, que mudou minha vida, mas nada mais é do que uma tecnologia que você já aplicava no curso de formação docente de professores de informática em saúde, que a gente fazia lá em Jaguariúna, em Águas de São Pedro, né? Curso de verão. Curso de verão. Isso, né? Então, a tecnologia é basicamente a mesma. O que mudou, né, foram as outras coisas que a gente está fazendo e que a gente está ensinando. Agora, eu acho, aí respondendo o Diniz, eu acho que tem um cansaço generalizado. Também tenho ouvido falar, Diniz, de aluno que não aguenta mais o presencial. Ele não quer nenhum nem outro. Ele não quer a distância, por uma série de razões, mas ele também não aguenta mais o professor no modo presencial. E aí, o que ele está percebendo é que é desnecessário. Né? Isso. Esse modelo. O modelo é desnecessário. E aí é isso, eu estou trazendo esses artigos para a gente fazer essa reflexão, que ele não é novo, essa necessidade. Luiz Roberto quer falar? Fala aí, Luiz. Não, Paulo, inicialmente lhe agradecer pela presença, excelente a sua apresentação. Veja, nós estamos aqui chegamos a ter mais de 60 pessoas aqui presentes. E essas suas reflexões todas, elas merecem continuar sendo discutidas, porque essa transformação digital, ela está sendo muito dificultada por conta de muita resistência para que haja mudança e, inclusive, resistência às pessoas aprenderem as coisas de forma epistemológica. Quer dizer, eu converso com meus alunos na faculdade, muitos deles realmente estão com uma ideia muito ruim da educação à distância e nem conseguem perceber que eles passaram por um período em que foi feito só o ensino remoto, apenas conteudista. O jesuítazinha vestindo uma batina diferente, que era a batina da tecnologia, e não se fez educação à distância. Ou seja, semana passada um aluno me disse isso, professor, eu não aguentava mais, era para passar 4 horas na frente do computador, tinha professor que não queria dar nem intervalo. Quer dizer, qual é o aluno que vai ficar feliz com a situação dessa? Né? Todo mundo aí querendo utilizar o Google isso, o Google aquilo, não sei o quê, etc. e tudo. Não é isso, pessoal, isso não é educação à distância. Educação à distância é outra coisa. Mas as pessoas não querem nem aprender a educação à distância. Quando eu vou conversar com algumas pessoas, me advertem logo, olha, rapaz, não vem aqui falar esse negócio de letramento, não, aqui o pessoal vai achar que você está chamando ele de burro. Eu digo, rapaz, mas acontece que não tem. Então, eu encontrei um trabalho muito interessante, Paulo, que o trabalho fala assim, limitações digitais, né? Para não falar em letramento. E diz que grande parte das limitações são de natureza atitudinal, são questões de comportamento. São as pessoas que se comportam de tal forma que, por mais que elas saibam teclar, elas não sabem utilizar isso dentro dos seus processos de trabalho. E aí a pergunta é assim, o que é que nós estamos aqui, com 60 pessoas aqui, o que é que nós podemos propor? O que é que nós podemos fazer em conjunto? Se tem pessoas aqui do Brasil todo. Você mesmo deu essa ideia maravilhosa. Tem um que está em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, outro está lá, você está aí de pé descalço, eu estou aqui de chinela, está compreendendo? Estou com as minhas meias elásticas, que eu passei o dia hoje sentado no computador. Se eu não botar minhas meias elásticas aqui de noite, os pés estão assim ardendo, inchados. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Por onde é que a gente começa para convencer as pessoas que é preciso colocar educação em saúde digital nas graduações das áreas de saúde e ensinando isso de forma convergente? Não é só ensinar a telemedicina, a telesaúde, como é que forma a teleconsulta isso, a teleconsulta aquilo. Isso levou 20 anos para o Conselho Federal de Medicina baixar a guarda. Sim, e agora? Vamos ficar só nisso? Se fizer telemedicina e telesaúde, está todo mundo feliz, vai melhorar, por encanto, o ensino na área da saúde. E outras coisas que eu já conversei com o professor Sabatini, professor, e a ética para utilizar essas coisas? Onde é que está havendo uma reflexão sobre a ética digital? Né? Não sei se o professor Sabatini e você, Paulo, você poderia fazer algumas reflexões em cima disso, né? Bom, eu acho isso
Assim, covardia você perguntar isso para mim, porque é uma coisa que eu sempre me preocupei, tá? Em todos os cursos que eu dei, sempre tem uma aula, um debate, alguma coisa relativa à ética e ao profissionalismo. Porque a gente vive numa situação em que hoje a boa parte da ética nessa área é desconhecida. Ela não foi ainda, não alcançou ainda a tecnologia. Então, a própria telemedicina, transfronteiras, a questão da inteligência artificial, da responsabilidade pelas decisões que são tomadas. E agora a gente está vendo os primeiros movimentos no sentido de regulamentar a inteligência artificial para ela não ser discriminativa, para ela não aprender coisa errada, né? A gente está hoje vivendo uma situação em que a tecnologia progride mais rápido do que a moral, do que a justiça, do que a ética e tudo mais. Então, a gente tem que colocar isso, sim, em todo curso que a gente colocar. Nós temos que discutir a ética, e não apenas da ética médica, que é aquela tradicional, que é hoje nos cursos de graduação e no curso de residência médica tem que ter obrigatoriamente uma matéria de bioética, né? Não, não é essa a bioética. Eu acho que não tem professores preparados hoje no Brasil para discutir a bioética da tecnologia, das tecnologias que estão entrando. Então, acho que é uma coisa que também é extremamente urgente a gente desenvolver conteúdos e transformativos que pudessem encaixar tudo isso que o Paulo falou. Quer dizer, se você busca a equidade, se você busca a atuação do profissional como um elemento ativo da sociedade, para mudar a realidade, transformar a realidade, ele tem que ter ética, ele tem que estudar, ele tem que subscrever a essas coisas da ética, não é mesmo? Porque se você não tiver isso, nós vamos ter sérios problemas. Sérios problemas. Seríssimo, professor, tem razão. E Nós outra já coisa, nós já temos sérios já problemas. temos sérios problemas. É só olhar o seminário, o documentário do Netflix sobre a Oxford Academy, Oxford, né? Oxford, que fez a eleição do Trump e de outros muitos aquela pelo Cambridge, mundo. né? Cambridge Analytics. Cambridge Analytics. Esse documentário é excelente, né, para você entender o poder, né, da manipulação e dos algoritmos utilizados na internet. Né? E com detalhe, né, Paulo? Nós estamos em plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Também. Quer dizer, com coisas pesadas que vêm aí. E nós estamos colocando diuturnamente profissionais no mercado de trabalho que acham que pode sair fazendo as coisas do jeito que Deus plantou. Não faz nem ideia. Nem ideia. Eu tenho um dado aterrador, pessoal. Eu fui dar uma palestra num curso de pós-graduação, MBA, de gestão de saúde, em Brasília, né, numa universidade famosa lá. A Denise Tiziane, a Denise Tiziane, que é nossa amiga do tempo da Unicamp, me convidou para dar uma palestra sobre LGPD, sobre segurança, proteção de dados, como eu já dei várias vezes, né? E aí eu fiz uma enquete rápida pelo Zoom. Quem já ouviu falar da LGPD? Quem sabe o que é? Quem tem uma vaga ideia? Quem já está aplicando? 81% não sabia o que era, eu tinha uma vaga ideia. De gestores de unidades básicas de saúde, de clínicas médicas, de hospitais, etc. Isso foi o ano passado, foi na metade do ano passado. Eu fiquei assim estupefato, mas não fiquei muito surpreso pelo fato de que não existe de novo alguém se preocupando em ensinar, tá certo? Eu sou professor, Luiz Roberto é professor, Paulo Marcondes é professor, todos nós aqui, quase todos são professores. Quando a gente vê um aluno que não sabe, a gente tende a ser generoso. Vamos ensiná-lo. Ele não sabe, não é culpa dele. Então, nós temos que fazer esse esforço de identificar as áreas onde não existe esse tal de letramento digital, mas não é só saber usar um computador. É saber como usar um computador, é saber como usar a tecnologia. Os limites, né, professor? Como que ela se encaixa no seu trabalho, como ela pode ser feita de tal forma que ela seja ética, segura, transformativa, etc, etc. Agora, a gente vê que as novas gerações, 99%
utilizam o smartphone, né? Não sei qual é a sua experiência, Luiz Roberto, aí na Federal do Ceará, mas na Baiana, 100% dos alunos usam tablet, smartphone, Aqui, 100%. aqui, 100%. professor, eu costumo dizer que só tem duas possibilidades de um aluno estar na escola, estar aqui na Faculdade de Medicina, no campus aqui, sem celular. Ou ele esqueceu em casa, ou ele acabou de ser roubado. Só tem essas duas possibilidades. Acabou, né? Acabou, porque se ele foi roubado ontem, ele já arranjou um novo celular. Já arranjou um outro. Já arranjou. E o que eu acho mais contrastante, eu não sei se vocês concordam, a gente, por exemplo, semestre passado, eu dei uma disciplina na pós-graduação, que eu consegui aprovar uma disciplina na pós-graduação, Introdução à Saúde Digital, e tem uma disciplina que ainda está com o nome antigo, que eu dou na graduação. Eu digo, rapaz, eu vou dar essa disciplina juntando esses dois grupos. 25 alunos de graduação e mais uns 10 de pós-graduação. Foi um espetáculo, foi ótimo, né? Teve coisa lá que eu fiquei assim abismado. E na hora de falar de LGPD, eu digo, pessoal, veja, como eu não sou especialista em LGPD, vamos fazer uma experiência. Eu descobri que a Fundação Bradesco está com um curso básico sobre LGPD de 30 horas e de graça. Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês todos se matriculem nesse curso e nós vamos fazer uns seminários aqui a respeito das principais aulas. Olha, foi excelente. Quer dizer, o contraste é exatamente isso. Você, se quiser, você encontra material de boa qualidade fora, pronto, de graça. E ninguém está aproveitando isso para fazer muita coisa. Uma curadoria de conteúdos. Eu acho que é porque não tem espaço. A gente não encontra espaço para ensinar essas coisas. Mas você provocando a curiosidade... Está ensinando o forame do crânio. Exatamente. Exatamente. É mais importante, é mais importante saber a variante anatômica do nervo recorrente do laríngeo. Isso o Luiz Roberto tem que saber, porque ele é cirurgião da laringe, da tiroide. Agora, eu tenho que decorar todos os ramos dos nervos do pescoço, aquela bagunça é uma coisa que já é obsoleta. Não, mas olha, como o Rudi colocou, né, a tecnologia interativa, a realidade aumentada. Quer dizer, se isso tivesse ainda vivo, poderia ser usado para melhorar um pouquinho. Mas nem isso, né? Não, nem isso. Nós estamos aqui, Paulo, nós estamos com a professora Ilara Hammerly, que é uma grande honra, ela está aqui participando dos nossos eventos, ela é uma das grandes pioneiras da tecnologia de informação em saúde, Fiocruz, etc. E ela tem também uma formação muito boa nessa área. Ela está falando uma coisa aqui, há avanços. O Paulo Freire já rompeu com a aprendizagem informativa e formativa há muito tempo, é verdade. E, aliás, você citou, sem dar o nome, da tecnologia construtivista, né, Paulo? O aluno responsável pelo seu próprio conhecimento, tá? Aquele negócio do famoso piagetiano. O Lauro Freire falava assim, ele falava, ninguém aprende, né? O professor não ensina, o professor em si ajuda o aluno a aprender, porque se o aluno não quiser aprender, o professor não vai conseguir ensinar. Então, essa questão da aprendizagem formativa, que você acrescentou muito bem, é transformativa, tem experiências riquíssimas em andamento, a professora Ilara está falando, que se caracterizam pela construção do pensamento crítico, transformador e propositivo. Exatamente, está bem afinado com o que você falou, né, Ilara? O problema é agudo em instituições formadoras de ciência da saúde que não se renovam e ela tem agora um novo termo aqui que eu acho delicioso, aprendizagem bancária. Quer dizer, aprendizagem bancária é você ter como uma conta no banco da sua cabeça e o ensino consiste em você alimentar o saldo desse banco, né? De forma passiva, né? Seja na modalidade presencial ou à distância. Eu acho que eu concordo com você, professor Lara, que tanto faz a modalidade presencial ou se à distância, se ela é baseada no conceito de aprendizagem bancária, tanto faz, a tecnologia não vai fazer muita diferença. Né? Não, e é isso que o Diniz e o Luiz Roberto estão falando, que não funcionou. E daí o aluno prefere ir para a escola, já que ele vai ficar dormindo e vai ficar jogando... ele fica conversando, jogando truco na escola, do que ficar sozinho em casa. Aqui tem um papel muito importante, Paulo, eu sei que você tem um posicionamento a respeito, que eu te acompanho no Instagram,
qual que é a nova avaliação do aluno? Qual que é o valor da avaliação do aluno? Que tipo de avaliação nós temos que fazer para impedir esse negócio de busca por crédito, busca por notinha, aquela coisa que quando a gente era estudante na medicina, tinha as menininhas que sentavam na primeira fileira, né? Anotava até o espirro do professor, depois a gente xerocava o caderno da menininha, porque a gente sabia que ia sair na prova. E não precisava estudar mais nada, era só ler o que o professor falava e pronto. Esse tipo de distorção do ensino, ele foi provocado pelo próprio processo de avaliação, você não acha? Como que é a nova avaliação, nessa nova abordagem da inserção curricular da tecnologia no ensino, ou na educação? Como eu mostrei por esses 2 artigos, né, tem vários, eu coloquei 2 aqui só. O ensino ele tem que ser voltado à competência profissional. Então, a gente vai ter que entender que profissional é esse que eu estou formando, o que ele tem que saber, né, e saber fazer, principalmente, e ser, né, e vamos fazer uma avaliação que dê conta de atingir esses critérios o tempo todo. Então, uma avaliação baseada em critérios, não uma avaliação baseada em notas. Se botou ponto, se botou média, já está errando. Porque o aluno vai perseguir ponto. Ele sabe que é isso que é importante. Só que eu tenho que mudar o professor. O professor tem que passar a trabalhar por critério, entender os critérios, e daí o aluno não está competindo com os outros. Porque eu via muito isso, eu vejo muito isso. O professor com a mente jesuítica trabalhando num ambiente transformado. O que ele faz? Ele categoriza os alunos, ele trabalha com a norma, né, com a curva normal. Ele pega, ó, esse aqui é o melhor aluno que eu tenho. Então, esse é o 10. Então, esse é o bom. O que é menos do que esse é o 9. E ele vai categorizando. Agora, o aluno não tem que lutar contra os seus colegas ou a favor dos seus colegas. Ele tem que aprender. O professor, então, tem que saber, olha, naquela disciplina, o que é importante? Ele saber fazer nó cirúrgico, ele saber escolher fio, usando aí o exemplo do Luiz Roberto, né, um grande cirurgião. Ou ele tem que saber fazer cálculo, ele tem que saber aplicar dinheiro, ele tem que saber... O que ele tem que saber fazer? Quais são as competências daquele momento na carreira do aluno? E aí ser avaliado para isso, para checar se ele chegou lá ou não. Ele com ele em cima dos critérios. É uma avaliação para o processo de aprendizagem, que facilita a aprendizagem, não que quer derrubar, passar uma rasteira nos alunos. O professor jesuíta, né, ele quer passar uma rasteira nos alunos. Lá na Unicamp, quem dava nota ruim para aluno ganhava uma medalha. Uma vez eu fiz uma prova meio difícil demais na engenharia biomédica, e aquela prova take home, você deve lembrar, né, que o aluno leva a prova para casa para fazer, né, com base na confiança, mas também é uma prova muito difícil. E aí muita gente foi reprovada e eu fiquei muito vexado com isso, fiquei muito aborrecido, não queria reprovar os alunos, queria que eles aprendessem, tá? Mas aí veio um professor lá da engenharia, daquele tipo sádico, né? E falou assim, parabéns, Sabatini, você reprovou 80% dos alunos. Eu fiquei que eu não consegui me enfiar debaixo da mesa, porque fiquei morrendo de vergonha disso. Como assim, né? A falha foi minha. Eu errei na avaliação, ou talvez eu não tenha ensinado direito, né? Para os alunos não terem aprendido, mas isso não deve ser um motivo de orgulho. Isso é um sadismo, tem muito professor jesuíta que faz isso, porque senão você vai para o inferno, né? Se você não passar na prova, você vai entrar no seu inferno. Mas eu continuo muito preocupado com a avaliação, porque ainda não achei uma forma de avaliação em que realmente a gente pudesse libertar o aluno e o professor do processo de supervisão de se acertou ou errou, tá certo? Porque uma vez que você vai ter que checar as várias competências, você tem uma lista de competências que ele vai ter que atingir minimamente, porque isso faz parte do processo de educação, tá certo? Faz parte do processo de educação você assegurar que o aluno aprendeu. Ainda, para mim, é um grande nó na minha cabeça, junto às novas tecnologias. Eu estou aprendendo, tentando ver o que é que funciona, o que não funciona.
Mas um dos grandes obstáculos que a gente vê é que o aluno está mal acostumado também, você não acha? Ele não sabe fazer a nova avaliação que a gente pede para ele. Mas, professor, veja, isso aí é uma coisa que vem vem de anos e anos de formação. Do berço, o aluno né? estuda, 500 anos. O aluno estuda para fazer uma prova de Enem. Hoje mesmo eu vi uma expressão de uma pessoa próxima da minha família, porque tem um neto que não passou na primeira fase do Enem. Mas é porque ele não estuda. Eu, quando fui fazer medicina, eu estudava até não sei que hora da noite, até 10 horas, 11 horas da noite. Ele chega, quando dá 9 horas, vai dormir. Quer dizer, não é que o aluno não estuda, o aluno não fica muito tempo para decorar as coisas que está lá pedido no Enem. Ou seja, é só decoreba. Na realidade, professor Sabatini, veja, hoje eu fico mais preocupado em dizer para os alunos assim: se vocês quiserem e souberem onde encontrar, vocês encontram o que vocês quiserem. Ah, mas eu decorei lá os buracos tudinho que tinha na base do crânio. Minha Nossa Senhora, quantos atlas não existem na internet que pode lhe mostrar a hora que você quiser, os buracos que você precisa aprender, se você não lembrar, você vai lá, está tudo lá. Então é mais importante você saber onde é que você vai encontrar. Exatamente. Nós não educamos nesse ponto. Tá Mas os alunos estão descobrindo isso sozinhos, viu? Sozinhos, eles estão rejeitando esse conhecimento bancário, porque eles sabem que se eles entrarem 3 palavrinhas no Google, ele acha o que eles quiserem. E eles não precisam mais confiar na memória. Professor, estão perdendo muito tempo também, viu? Com os Google da vida, viu? Então, eles estão começando a rejeitar esse ensino bancário que o professor vai lá e fica falando um monte de fatos que ele pode achar se ele quiser. E, na realidade, quando o professor tem que inspirar o aluno e mostrar o caminho para ele, mostrar um caminho, uma trajetória de aprendizado, que a gente chama de trilha de aprendizado, uma trajetória. Ele tem que dar a visão geral, ele tem que ser um guarda de trânsito, né? Mais do que um repetidor de página de livro. Mas quando você dá o material para o aluno ler, por exemplo, porque você agiu como um bom guarda de trânsito e escolheu um bom material, porque você sabe que ele vai conseguir aprender, aí você tem a resistência do aluno de ler, hoje que o cara está treinado em Twitter, né? Então, se tiver mais que 140 caracteres, ele nem lê. Eu até participei como professor de um curso de um MBA, em que a coordenadora pedagógica pediu para mim uma apostila. Eu já fiquei vermelho só com a palavra. Como assim um MBA com apostila? Eu tenho uma lista de 10 livros, dos quais pelo menos 5 capítulos, um total de 210 páginas. Você fez o meu curso, né, Luiz Roberto? Tem que ler. Mas, professor, os alunos não leem. Então, você quer que eu faça o quê? O senhor faz um de 25 páginas. Juro por Deus. Ela falou, você faz uma apostila de 25 páginas. Eu falei, para uma disciplina do MBA, estou pedindo demissão. Cara. Que isso? Que pouca vergonha é essa? Não, porque senão eles não leem. Tá vendo? E a questão, e quantas questões eu faço para testar conhecimento? 2, professor, senão eles não respondem. 2 questões, eu estou falando a verdade, juro por Deus. 2 questões de avaliação, porque senão eles reclamam que o professor está passando muita coisa para eles. Quer dizer, eu fiquei marcado lá por ser um professor muito exigente. Aliás, eu sou conhecido como sendo um professor muito exigente, mas para com isso, né? Eu fiz seu curso, aí quando eu recebi a apostilhazinha, a primeira coisa que eu fazia era o seguinte, eu dividia, passava uma vista nela todinha, dizia, pô, vou ler tal dia daqui aqui, tal dia daqui aqui, tal dia daqui aqui. E com detalhe, quando eu pegava assim, um parágrafo que eu não estava entendendo, eu digo, rapaz, eu vou reescrever esse parágrafo aqui, tá compreendendo? Para botar aqui do meu jeito, que aí entra na minha cachola. Né? Tenha santa paciência, quer dizer, realmente, o hábito da leitura é danado. Eu tô botando os meninos agora para ler, professor aqui, umas bolsistas que eu arranjei, aí estou colocando para ler o livro do Filosofia para Médicos, né? Tá, legal. Do Banjo. Muito bom. Bom, nós estamos chegando ao final, então eu só vou fazer uma observação que eu acho interessante aqui, que a professora Viviane, ela falou uma coisa aqui que eu achei interessante. Viviane Laporte, ela é especializada em gestão do conhecimento, tá?
Então, ela falou, gestão do conhecimento, mais trabalho colaborativo na veia, apoiado por software. Eu achei isso, apesar de ser bastante sucinto o que ela falou, é outra coisa que eu fico assim abismado de ver que a faculdade é uma organização complexa, com centenas de geradores de conhecimento e transmissores de conhecimento, e a gente não tem gestão do conhecimento. Né? Você falar que a biblioteca é uma gestão do conhecimento? Mas não é, né? Porque hoje o conhecimento é digital. Eu vejo mais a Wikipedia do que propriamente um livro estático pegando poeira numa estante. Né? O que quer dizer biblioteca? Estante de livro. E hoje tem livro? Não tem mais livro. Então, o livro morreu. Não, é um YouTube, é um Netflix do conhecimento, muito mais do que qualquer base dessas. Exato, exato. E só que isso precisa ser coletado em algum lugar, disponibilizado para os professores e alunos. A Biblioteca do Futuro vai se chamar Centro de Gestão do Conhecimento, e não biblioteca. Aliás, na Universidade da Califórnia já chama assim, né? Chama Centro de Gestão do Conhecimento e o bibliotecário chama-se Cientista da Informação. Isso é uma mudança conceitual, paradigmática, tá? E outra coisa, o trabalho colaborativo também. Hoje você não gera mais conhecimento unidisciplinar, não é? Hoje todo conhecimento médico é muito... construção coletiva do conhecimento, né? Sabatini, alguns anos atrás, antes da pandemia até, um professor lá do Farmer americano fez uma pergunta no grupo. Ele queria fazer uma determinada coisa que agora eu não lembro o que era. Isso tipo 6 horas da tarde. Daí eu vi a mensagem dele, tipo 8 horas do Brasil, né? Comecei a responder. Daí, quando eu fui dormir, o pessoal da Índia tinha acordado, fez o resto da resposta. A hora que eu acordei, a resposta estava pronta. A solução estava pronta. É um trabalho em equipe totalmente livre, totalmente... E cada um trabalhou no seu tempo, fora do seu horário de trabalho, na verdade, e chegamos a uma conclusão. É isso que vai acontecer. Exatamente. E a gente tem ferramenta para isso, né? A gente tem o Google Docs, que é uma excelente ferramenta cooperativa em cima de planilha, em cima de base de dados, em cima de texto. A gente tem o Slack e vários outros que você pode Notion, fazer um trabalho colaborativo. Você tem redes sociais, que também é uma forma de trabalho colaborativo, se você bem usar, né? Mas a gente não vê isso acontecer realmente, porque é uma falta de, eu acho que de hábito ou de cultura. Acho que é mais uma falta de cultura mesmo a nossa, né? Na verdade, é uma defesa do mercado, né? A saúde digital é fundamentalmente um fenômeno cultural, né? Semana passada teve um aluno meu muito feliz falando que o professor na aula de radiologia tinha falado daquela situação em que grande parte da radiologia convencional hoje nos Estados Unidos ela é feita por radiologistas que estão na Índia, né? 50% dos laudos à noite eu disse, olha, nos Estados Unidos é feito na Índia. Eu digo, olha, você já leu um livrozinho chamado O Mundo é Plano? Não li não. Eu digo, rapaz, isso aí já existe há não sei quantos anos. Leia, isso é um jornalista americano que publicou esse livro, O Mundo é Plano. Não é só na medicina, não, né? Quer dizer... Não. Luiz Humberto, isso está no Brasil há muito tempo. No Brasil, os aparelhos de ressonância, de tomografia, tem um laudo dado em outro lugar. Hoje eu falei com um amigo meu, que é radiologista, ele só trabalha com teleradiologia há muitos anos, e ele me disse, Roberto, eu consigo muito mais facilmente uma pessoa para fazer, um radiologista, para fazer teleradiologia em casa, ganhando menos do que o que ele faz se ele se deslocar, porque ele prefere ficar em casa, trabalhando no contato dele, sem trânsito, sem nada e tudo, e ganhando um pouco menos, que aí ele tem como compensar isso no volume, do que conseguir uma pessoa que vem aqui para a clínica dar laudo aqui na clínica. É muito mais fácil. Com a mesma qualidade, quer dizer. E a inteligência artificial que está fazendo miséria. Exatamente, é revolucionário. A Thalita está falando isso. Lá em Pernambuco, os laudos são de Minas. Quem dá o laudo está em Minas. Bom, isso aí também altera totalmente a territorialidade geográfica que o próprio CFM não está preparado, né? Porque você não pode atender um paciente num estado que você não tem o CRM.
Então, isso aí também é outra coisa que está atrasada e que a gente deveria ter um número do CFM. Mas, terminando só, eu acho que o Paulo nos deu uma grande visão do que é a base dessa mudança curricular. Porque mudança curricular não é só mudar o currículo, né, como você falou. Não é só pegar lá as listinhas de matéria que tem que dar e vamos mudar. Não, tem que ter uma mudança conceitual baseada na nova realidade, a realidade que a gente vai viver nos próximos anos e já está vivendo. Então, a gente está irremediavelmente atrasado. Eu não sei como resolver essa questão, a não ser com os cursos do seu instituto, que já preparam esse futuro docente. Nós gostaríamos de conhecer melhor o currículo. Bom, eu conheço, né? Mas eu gostaria que você divulgasse para o grupo no que consiste, acho que gerou uma curiosidade, do que consiste esse currículo que vão formar o professor do futuro, engajado, equitativo, flexível, colaborativo, porque eu acho que a gente chegou num momento em que, às vezes, o aluno sabe mais do que a gente. Então, o professor, para não cair do pedestal, e perder autoridade, e perder moral, ele tem que ser colaborativo junto com o aluno. Eu aprendo junto com meus alunos, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Uma coisa que eu gostaria de lembrar, professor Sabatini, e junto aí também com as considerações do Paulo, o quanto isso abre perspectiva para nós fazermos pesquisas sobre a educação e o uso dessas tecnologias na educação, e isso não está sendo feito. As pessoas querem usar e obter o resultado logo ali, imediato, etc., e tudo e tal. Ou seja, tudo isso que o senhor colocou aí, que a gente está assim, por onde é que a gente vai? Qual é o caminho que a gente segue? Quais são as evidências do que está certo, do que não está certo e como melhorar? Isso abre um caminho indescritível para nós fazermos pesquisa nisso. Nós pesquisarmos qual é realmente o papel adequado do uso das tecnologias na área da educação. Como formar melhor as pessoas. E nós não estamos fazendo isso. Não, acho que o elástico está esticando, tá? A gente vai chegar num ponto de ruptura, quando a gente deveria ter feito isso gradativamente. A gente deveria ter entendido todo esse processo, pesquisado, aplicado, que é como a medicina faz, certo? Ela faz assim. Por que a educação médica não faz? Por que a gente está esticando esse elástico faz tanto tempo e a coisa começa já a ter fissuras em tudo quanto lado, e a gente não está formando o médico adequado, a gente não está preparando ele para o futuro. Porque a gente está lucrando com o status quo, Renato, e a gente não está percebendo que nós vamos levar uma rasteira de quem está antevendo esse futuro. Tem um monte de gente antevendo esse futuro. E daí a escola vai... Eu não sei, eu acho que tem gente aqui que é de escola privada e que está percebendo a matrícula cair, que está percebendo a junção de alunos do primeiro, segundo, terceiro período, fase, seja lá semestre, seja lá como eles chamam, sendo juntado para poder dar uma turma. Porque não tem matrícula. Isso aí. Acho que medicina está sofrendo menos isso. Menos. Medicina promete uma grande empregabilidade e a percentagem de abandono de curso médico é ridiculamente pequena. Na Unicamp é 2%, 3%, talvez até menos. Sim. Quando você vê isso em outros cursos, abandono da ordem de 50%. Sim, mas veja só, Renato, os alunos da ortopedia, os residentes R1 da ortopedia, pediram demissão e voltaram atrás. Eu vi. Mas pediram demissão, quer dizer, uma coisa inimaginável. Um aluno de ortopedia se rebelar contra o seu professor. Quem conhece a especialidade sabe como eles são. Estourou o elástico. Estourou, está estourando. Chegou no ponto da ruptura. E isso criou uma preocupação muito grande entre os docentes da Unicamp e de outras faculdades, porque esse exemplo pode ser seguido no momento em que você tem hoje um estresse, um burnout, uma tendência de suicídio, uma ansiedade, depressão tão grandes, que chega a 47% na última pesquisa, entre os estudantes de residência e até de internato,
que os docentes não estão vendo que esse modelo está falido. Esse modelo está falido. Você tem o que se chama de impotência aprendida. Quer dizer, o cara fala assim, eu não vou conseguir mudar minha vida. Eu estou aqui preso nessa coisa horrorosa aqui, que eu tenho que trabalhar 14 horas por dia e ganhar R$2.000, e a minha formação eu não posso fazer nada. Mas chega uma hora em que o elástico rompe. Eu acho que está começando a acontecer isso. E se os docentes não prestarem atenção nesse modelo falido de educação, de aprendizado, onde a pessoa não tem a menor possibilidade de comandar a seu próprio destino, o que ele quer aprender, né? O que ele precisa, o que quer aprender, é eutagogia. É eutagogia. Se a gente não implantar a eutagogia, nós vamos ter mais elásticos sendo rompidos aí de forma traumática. Eu acho. Eu sei muito bem que você lembrou isso aí. Tá bom. É isso aí. Mais uma palavra final sua, então, Paulo, para a gente ir encerrando. Muito obrigado a todos aqui por suas contribuições. O momento, agradecer a presença de vocês dois, né? Como alguém falou, né? Um timaço desse, me dando apoio, me dando suporte aqui, né? Eu, no meio de vocês, e tanta gente importante também na plateia, tanta gente querida, eu vejo os nomes, alunos dos nossos cursos também não falaram, estavam quietinhos. Tem vários, né? Não, podia ter dado o seu testemunho, né? A gente não é nenhuma igreja para ficar dando testemunho, mas pode dar o seu testemunho, né? De se está funcionando, se funcionou ou não. Mas a dizer que a gente está à disposição de conversar, eu gosto desse tema, eu vou me empolgando e estou vivendo isso é o meu dia a dia, estou só pensando isso, estou só planejando, né? Alguém perguntou também, eu não lembro quem, se as associações não estão pensando, elas estão, né? Tanto que a ABEM de Educação Médica colocou esse ano como ano da violência, né, na formação, e estão discutindo isso, estamos discutindo isso. Vou aí propor, a gente tem o COBEM no fim do ano, né, o Congresso de Educação Médica. Foi a última vez, acho, que a gente se encontrou presencialmente, né, Sabatini? Tivemos a chance de almoçar junto. Foi lá no Porto Alegre. Porto Alegre, Isso, Porto Alegre. A gente vai se encontrar agora de novo e vamos discutir, vamos tentar abrir canais, vou propor abertura de canais de discussão disso nesses espaços. E acho que a SBIS também está, né? Que aqui tem várias pessoas da SBIS que também está discutindo. Muito obrigado, Paulo, pelo todo esse enorme cabedal de conhecimento que você adquiriu e colocou à nossa disposição hoje, muito generosamente. E boa noite a todos, e até o próximo mês, onde a gente vai ter um novo tema sendo discutido na última terça-feira do mês. Até para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Sabatini. Obrigado.